Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa segunda aula, cujo conteúdo são as disposições atinentes ao tabelionato de protesto e preparatório para o concurso de cartórios de Alagoas, que está sendo elaborado aí pela banca VUNESP. Então, como eu lhes disse ontem, que nós vamos nos utilizar aqui do Código de Normas do Estado de Alagoas como nosso parâmetro, como nosso norte. E vamos aí fazer as considerações pertinentes à Lei 9492. Também. Ontem nós vencemos 11 artigos e agora vamos começar a partir do 12º artigo. Na especialidade de tabelionato de protestos de títulos, poderá haver postergação do pagamento dos emolumentos mediante convênio celebrado com entidade de classe ou associação civil na representação categorial dos notários e registradores, interveniência e anuência do TJ, e publicado mediante extrato no Diário de Justiça, no TJ, o Diário de Justiça eletrônico do Estado de Alagoas. Ficam ressalvados os convênios com entes cuja postergação decorra de lei. Então, aqueles convênios, com entes em que a postergação ocorre em virtude de lei, não há que se falar em interveniência, anuência do Tribunal de Justiça e também publicação no Diário de Justiça eletrônico do Estado de Alagoas. Então, vamos esquematizar aqui o nosso artigo 12, nosso 12º artigo. O tabelionato de protesto, nós não precisamos, porque estamos a tratar do tabelionato de protesto. Então, nós vamos indicar aqui, tabelionato de protesto, o que pode ocorrer? Postergação de pagamento de emolumentos. Convênio. Mediante convênio. Esse convênio ele será celebrado entre quais entidades? Entidade de classe, associação civil, representação categorial dos notários e registradores, associação civil de representação. Então, nós temos a postergação do pagamento mediante convênio. Este convênio celebrado com entidade de classe ou associação civil de representação. Entidade de classe ou associação civil de representação dos notários, representação categorial dos notários e registradores. Interveniência, esse convênio, ele é celebrado com interveniência, anuência do Tribunal de Justiça do TJ Alagoas, interveniência e anuência do TJ Alagoas. E publicação no DJE Alagoas. Correto? Postergação do pagamento mediante convênio. A ressalva, convênios, com entes cuja postergação, convênios em que a postergação decorra de lei. Vamos chamá-los de convênios legais. Então,
Nessa hipótese, não há que se falar, né, em interveniência do TJ de Alagoas e publicação no Diário de Justiça. Né? Vamos colocar a ressalva. Convênios legais. São os convênios legais. Então é isso. Artigo 12. Autoriza-se, poderá haver postergação de pagamento mediante convênio entre com entidade de classe ou associação civil de representação. Este convênio deverá ter a interveniência anuência do Tribunal de Justiça de Alagoas e publicação no DJE. Ressalva, convênios legais. Então, não há que se falar em interveniência, não há que se falar em publicação. O parágrafo 1º diz o seguinte: para o caso de postergação do pagamento de emolumentos, a prestação de contas do selo digital, postergação de pagamento. Postergação de pagamentos, parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? Postergou-se o pagamento. Postergou-se o pagamento. Prestação de contas do selo digital, como fica? Prestação, contas, selo digital. Prestação de contas do selo digital realizada na data da utilização do selo digital. Data, utilização. Selo digital. Ok. Com informação enviada pelo sistema. Informação encaminhada sistema. Então, nós temos que, para o caso de postergação de pagamentos de emolumentos, postergação de pagamento de emolumentos, a prestação de contas do selo digital deve ser realizada na data de utilização do selo digital. Na data do selo, utilização do selo. Sendo essa informação enviada pelo sistema nos moldes pré-estabelecidos. O parágrafo 2º diz o seguinte: quando realizado o pagamento dos emolumentos e selos digitais, deverá ser emitida a respectiva nota de emolumentos e a prestação de contas dos selos, fazendo-se remissão às informações anteriormente prestadas. Então, como eu vou colocar o parágrafo 2º aqui, prestação de contas na data de utilização, mas, posteriormente, eu acho que eu vou colocar aqui, parágrafo 2º, realizado o pagamento dos emolumentos, então, o pagamento dos emolumentos, selos digitais. Respectiva nota de emolumentos, então vai ser expedida, nota de emolumentos e também prestação de contas dos selos. Prestação, contas do selo digital. Fazendo-se remissão às informações. Então, remissão. Então é isso. A postergação do pagamento de emolumentos pode ser permitida, pode ser autorizada, pode ocorrer mediante um convênio firmado. Poderá haver a postergação do pagamento mediante convênio firmado com entidade de classe.
ou associação civil de representação categorial dos notários e registradores. Tudo bem. Devendo haver interveniência do Tribunal de Justiça de Alagoas e a publicação no TJE de Alagoas. Ressalvados, interveniência e publicação, aquelas hipóteses dos convênios legais. A postergação decorra em que a postergação do pagamento dos emolumentos decorra de convênios legais. Correto? A prestação de contas, na hipótese de postergação de pagamento dos emolumentos, como fica a prestação de contas do selo digital? Na data de utilização dos selos. Então, ainda que haja postergação, a prestação de contas ocorre na data de utilização do selo e essa informação é encaminhada ao Tribunal de Justiça pelo sistema, provavelmente há um sistema já implantado, em vias de implantação, em Alagoas, com informação enviada pelo sistema nos moldes pré-estabelecidos. Informação encaminhada pelo sistema. Foi feito o pagamento, posteriormente, dos emolumentos e dos selos digitais. Então, aí, nesse momento, é emitida a respectiva nota de emolumentos e a prestação de contas dos selos digitais, fazendo-se remissão às informações anteriormente prestadas. Ok. Então, vamos aqui tirar uma foto. Artigo 3º. O documento será apresentado ao tabelião de protesto do lugar do pagamento nele declarado, ou na falta de indicação, no lugar do domicílio do devedor, segundo se inferir do título. O documento representativo de obrigação econômica, nos termos do artigo 1º, onde deve ser apresentado? Em qual tabelionato de protesto esse documento representativo de obrigação econômica, este título, ele deve ser apresentado? Temos aqui no artigo 3º que esse documento deve ser apresentado ao tabelião de protesto do lugar do pagamento no título declarado. Apresentação do documento. Apresentação do documento, onde é? No lugar do pagamento no título declarado. No lugar pagamento no título declarado. No lugar do pagamento, no lugar do pagamento. Lugar pagamento no título declarado. Apresentação do documento em qual tabelionato? No tabelionato de protesto, no TP. No TP do lugar de pagamento no título declarado. Declarado no lugar de pagamento declarado, né? No tabelionato de protesto, lugar, pagamento, título declarado no título. Ou então, se não houver essa declaração, a falta de indicação no lugar domicílio
no lugar domicílio do devedor. Ok, então, onde vai ser apresentado o documento? Será no tabelionato de protesto do lugar do pagamento no título declarado, ou então no tabelionato de protesto do lugar do domicílio do devedor. Apresentação do tabelionato de protesto. Exato. Se houver mais de um devedor com domicílios distintos e o documento não declarar o lugar do pagamento, a apresentação far-se-á no lugar do domicílio de qualquer um deles. Então, vamos aqui ao parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. Há mais de um devedor. Há mais de um devedor. Há mais de um devedor. Domicílios distintos. Os domicílios são distintos. É uma hipótese, distintos. Domicílios distintos. Há mais de um devedor com domicílios distintos. Há mais de um devedor com domicílios distintos. O documento não declara o lugar do pagamento. DOC não declara lugar do pagamento. Nessa hipótese, como se resolve? Qual é a solução? A apresentação é no domicílio. Apresentação nessa hipótese. A apresentação ocorre no domicílio de qualquer dos devedores. A apresentação do documento. A apresentação do documento. A apresentação do documento. Ocorre em qual tabelionato de protesto? No lugar declarado no título. Melhor, no lugar do pagamento declarado do título. No lugar de pagamento declarado no título. Se não houver esse lugar declarado no título, no lugar do domicílio do devedor. Ok. E se houver mais de um devedor com domicílios distintos e o documento não declara o lugar do pagamento? Então, a apresentação pode ocorrer no tabelionato de protesto respectivo do domicílio de qualquer um daqueles devedores. Ok. Parágrafo 2º. A apresentação do cheque. Como fica o cheque? Como fica o cheque? O cheque pode ser no lugar do pagamento. Lugar do pagamento. Ou então, domicílio do emitente. Domicílio do emitente. Lugar do pagamento ou domicílio do emitente. Obrigatória a apresentação prévia ao banco sacado. Observação. Obrigatória o protesto prévia apresentação ao banco sacado, exceto se alegada a necessidade de fazer prova contra o próprio banco. Exceto prova contra o banco. Em qual tabelionato de protesto o cheque deve ser apresentado? No lugar de pagamento ou então no domicílio do emitente. O cheque deve ser apresentado no lugar do pagamento ou então no domicílio do emitente. Lugar do pagamento ou no domicílio do emitente. Sempre com a apresentação prévia ao banco sacado, salvo se for alegada a necessidade de fazer prova contra o próprio banco.
lugar do pagamento, domicílio do emitente. Ok. Nós temos uma disposição na 9492, pertinente ao cheque. Na 9492. Onde estamos? Todos os títulos serão examinados em seus caracteres formais, poderão ser protestados os títulos e os documentos em moeda estrangeira, constarão obrigatoriamente. Tratar de documentos. Nossa, como eu ia poder? Não estou localizado. Vou jogar aqui no. Vou clicar aqui no meu. Vamos lá. Lei 9492. Artigo 6º aqui. Artigo 6º. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou domicílio do emitente, lugar do pagamento ou domicílio do emitente, devendo o referido cheque constar prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento bancário. Artigo 6º da 9492. Corresponde ao artigo 6º da 9492. Artigo 6º da 9492. Artigo 6º da 9492. Então, nós teríamos uma outra pergunta. Mas o lugar do pagamento é o lugar da assinatura? O lugar do pagamento é o lugar da assinatura, né, onde o cheque foi assinado e foi transferido? Ou o local da agência bancária sacada? O entendimento do STJ é de que o local de pagamento do cheque, obviamente não pago, o local de pagamento é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada. Então, os senhores vão completar aqui: lugar onde sediada a instituição financeira sacada. Então, este é o lugar. Ou então, o domicílio do emitente. É aquele onde está sediada a instituição financeira sacada. O lugar é onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém a sua conta corrente. Ok? Ou então, o domicílio do emitente. Então, aqui nós temos é o recurso especial 1246739 do STJ, relatora ministra Nancy Andrighi. A interpretação conjunta de vários artigos do CPC autoriza a conclusão de que o foro do lugar do pagamento é, em regra, o foro competente para o julgamento da execução em cheque não pago, de cheque não pago. Correto? Lugar onde sediada a instituição financeira. Ok, sacado. Vamos adiante. Vamos tirar uma foto. Vamos adiante. Então, nós tratamos aqui do lugar onde o título, o tabelionato de protesto competente, perante o qual o título deve ser apresentado.
é, regra geral, o lugar do pagamento declarado no próprio título. Se não houver, o lugar de domicílio do devedor. Se houver mais um devedor com domicílio distinto, se não foi declarado lugar de pagamento, pode ser feita a apresentação no tabelionato de protesto respectivo pertinente do domicílio de qualquer dos devedores. E na hipótese do cheque? O cheque, nos termos do artigo 6º da Lei 9492, poderá ser apresentado a protesto no tabelionato respectivo do lugar de pagamento, que é o lugar onde sediada a instituição financeira sacada. Ou então, no tabelionato de protesto respectivo do domicílio do emitente. Observação: sempre é obrigatória a prévia apresentação ao banco sacado, exceto se busca pleitear medidas contra a instituição sacada. Artigo 6º. Então, aqui. Vamos adiante. O documento apresentado deverá revestir-se dos requisitos formais previstos na legislação própria. Então, a depender do título de crédito, os senhores deverão atender à legislação pertinente àquele título de crédito, correto? Os senhores também devem considerar o seguinte: artigo 9º da 9492. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso, se não apresentarem vícios, não caberá ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Então, na lei do cheque, nós temos os requisitos, na lei de duplicados, nós temos os requisitos imprescindíveis, correto? Nós temos os requisitos da nota promissória. Então, os senhores atentarão para os requisitos formais previstos na legislação própria. Artigo 14. Artigo 14 diz respeito, então, o documento apresentado deve revestir-se dos requisitos formais previstos. Os documentos, requisitos formais. Requisitos formais, os documentos, requisitos formais na legislação própria. Na legislação própria. Os senhores deverão verificar quais são os requisitos formais na própria legislação do título. Todos os títulos e documentos serão examinados em seus caracteres formais. Então, os senhores vão obedecer ao artigo 9º da 9492. Artigo 9º da 9492, Lei 9492, de 1997, que define a competência, regulamento de serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências. 9492. Exame do título nos caracteres formais. Caracteres formais. Vou usar um exemplo para os senhores. Vamos aqui abrir a lei aplicada, que é a Lei 4.000 e 5.474 de 78, por exemplo. Perdão, 68. 5.474 de 1968. Dispõe sobre as duplicatas e dá outras providências. As duplicatas. Em todo contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, artigo 1º, por gentileza, acompanhem a 5474 de 1968. Em todo contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 dias, então o prazo deve ser maior ou igual a 30 dias, compra e venda mercantil, partes no Brasil.
com prazo não inferior, contados da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador. Me disseram certa vez, não comprovei essa informação, mas que duplicata é jabuticaba, só tem no Brasil. Esse título de crédito é genuinamente brasileiro. O artigo 2º, ele vem dizendo que no ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor. O saque é a emissão, correto? Do vendedor pela importância faturada ao comprador. Somente este. A duplicata no parágrafo 1º. A duplicata conterá denominação duplicata, data de sua emissão e o número de ordem. Estes são requisitos, caracteres formais da duplicata. Tudo bem? O número da fatura, a data certa do vencimento, a declaração de ser a duplicata à vista, o nome e domicílio do vendedor e do comprador, a importância a pagar em algarismos e por extenso, a praça de pagamento. Os senhores já viram uma duplicata? Então, os senhores jogam aí, modelo de duplicata no Google, imagens, vão imprimir e os senhores vão pregar essa imagem, essa duplicata, aí na parede do escritório, da sala de estudo dos senhores. Os senhores vão memorizar aqueles elementos daquela duplicata, correto? Se já não estão familiarizados com a duplicata, correto? Se ainda não estão. Denominação, número da fatura, a data certa do vencimento, nome e domicílio, a importância a pagar, a praça de pagamento, a cláusula à ordem, a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la a ser assinada pelo comprador como aceite cambial, assinatura. Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. Ok. São os caracteres formais. Então, 5, essa lei 5474/68. Agora vamos lá para a lei dos cheques. Então, vamos ver os caracteres formais de cada um. Obrigatória essa lei de duplicados, tanto para a prova de empresarial, quanto aí para a nossa prova de direito notarial registral, sim, no protesto. O cheque contém, é a lei 7357, de 2 de setembro de 85. Denominação cheque, inscrita no contexto do título expressa na língua em que é redigido, né? A ordem condicional de pagar a quantia determinada, o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar o sacado, a indicação do lugar do pagamento, a indicação da data do lugar de emissão, a assinatura do emitente ou de seu mandatário com poderes especiais. O título que faltar qualquer dos requisitos enumerados no artigo 1º, artigo precedente, não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir. Na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado. Se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles. Não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão. Na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado. Aqui no artigo 2º nós temos regras próprias, né, do cheque. O lugar designado junto ao nome do sacado. Se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles. Se não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão. O cheque é pagável no lugar da sua emissão, onde ele é emitido, né? Vai de encontro ao que eu acabei de ler, né? A decisão do STJ. Enfim, direito é assim mesmo. Direito, não temos respostas. Na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado. Regra geral, faz sentido isso. É o da agência, junto ao nome do banco sacado. Na falta de indicação, é considerado lugar de pagamento, regra geral. Se vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles. E não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão. É estranho porque o cheque ele já tem um formato próprio, né? Ele já tem um modelo, um padrão definido, né, pelo Banco Central. Ele já tem o Banco Central. Então, não existindo qualquer indicação, não. Sempre no cheque, se não me engano, sempre tem
o lugar da agência sacada. Então, está em conformidade ao que eu disse ali na leitura daquele julgado do STJ, que eu mencionei para os senhores. A questão fica, não existindo qualquer indicação, ficamos aí com a interrogação. Vamos adiante. Artigo 9º, caracteres formais. O documento apresentado deve revestir-se dos requisitos formais na legislação própria. Mencionei para vocês a duplicata e o cheque. Ok. E vocês, como tabeliães de protesto, nos termos do artigo 1º, não investigarão. O que vocês não investigarão? Origem da dívida. Dívida. Falsidade. Documento. Origem da dívida e falsidade do documento. Não investigam. Tabelião de protesto. Não investigará. O que não investigará? A origem da dívida. Não investigará a origem da dívida ou a falsidade do documento. Não investigará. Também não investigam prescrição, decadência. Prescrição, decadência. Ok. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Qualquer irregularidade formal obstará o registro do protesto. Então, você não investiga origem de dívida, falsidade do documento, prescrição ou caducidade. Ele fala caducidade, a lei fala, né? Caducidade, e aqui o Código de Normas também fala. Caducidade. Cadência. Caducidade. Ok. Esse parágrafo 2º é extremamente importante. O parágrafo 2º. Isso cai em todas as provas de primeira fase. Todas. É vedado o protesto de cheques devolvidos pelo banco sacado por motivos. Vedado protesto cheques que tenham sido devolvidos, obviamente, pela instituição financeira, pelo banco sacado, com os seguintes motivos. São estes os motivos, né, que estão previstos na resolução 1682. Que são estes, né? Furto, roubo, extravio de folhas ou talonários, ou por fraude nos casos motivos número 20, 25, 28, 30 e 35 da resolução 1682, da circular 2313 e da circular 30.050, da circular 3.535 do Bacen, desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso nem estejam garantidos por lavra. Ou seja, ocorreu quando o cheque foi apresentado à instituição financeira sacada, havia uma ordem de sustação, provavelmente um boletim de ocorrência que foi feito pelo titular, né, daquela conta bancária, o titular dos cheques, mas que os cheques não foram emitidos por aquela pessoa. O cheque foi apresentado e o cheque não é descontado na agência sacada. Por quê? Pelos motivos. Quais os motivos? Eu penso o seguinte: 20, 25, 30, 35. Entre o 25 e o 30, eu vou inserir o 28. Então, motivos: furto, roubo, extravio, fraude. Então, são os números, né? O que cai na prova são os números: 20,
25, 28, 30, 35. Isso cai em toda a prova. Toda a prova de primeira fase cai esses números aqui. Cai esses números. 20, 25, 28, 30, 35. Agora, observação. Os títulos não podem ter sido não podem ter circulado por endosso e nem podem estar garantidos por aval, porque aí, nesse caso, o endosso, havendo o endosso e o aval, permite-se o protesto. Correto? Permite-se o protesto. Então, os senhores terão em mente, quando os senhores forem os tabeliães de protesto em Alagoas, os senhores não poderão receber se no cheque vier um destes números, 20, 25, 28, 30, 35. Porque esse cheque foi devolvido pelo banco sacado pelos motivos de furto, roubo, extravio e fraude. Correto? É vedado o protesto dos cheques devolvidos pelos motivos de furto, roubo, extravio e fraude. 20, 25, 28, 30, 35. Devolvidos pelo banco sacado. A observação vai ser sim permitido. Vai ser sim permitido o protesto se esse título de crédito, cheque, tiver circulado pelo endosso ou pelo aval. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre endosso e um pouco sobre aval. Havendo ou endosso ou aval, o apontamento protesto, em qualquer hipótese dessas hipóteses, serão os apontamentos, o apontamento e protesto serão permitidos com a declaração de tratar-se de emitente desconhecido. Então, se permite, mas com a declaração. Declaração emitente desconhecido. Emitente desconhecido. E vedado menção ao nome ou outro dado identificador do titular. Nome do titular vedado. Nome do titular é vedado. Nome do titular é vedado menção ao nome ou outro dado identificador. Outro dado. Ok. Então, para ocorrer o apontamento desses títulos que são apresentados com estes carimbos, né, pela agência sacada, pela instituição financeira sacada, pelo banco sacado, é imprescindível, é necessário que tenha sido transferido, circulado. Por endosso, ele diz, por meio de endosso, não só circulado, porque a circulação é por endosso e a garantia é pelo aval. Claro, endosso circula. A garantia é o aval, né? Não se diz circulado por aval. Ele não pode ter circulado por endosso nem estar garantido por aval. Aí, nessa hipótese, vai sim ser permitido o protesto. Mas, nos termos do parágrafo 3º, com aval e endosso, apontamento e lavratura e registro do protesto, nessas hipóteses, furto, roubo, extravio e fraude, número 20 hipóteses, né? Motivos de número 20, 25, 28, 30 e 35,
deve constar a declaração emitente desconhecido. E nunca o nome, em hipótese alguma, deve constar naquele lado, no apontamento e no registro do protesto, nome ou qualquer outro dado identificador do titular da conta bancária. Correto? Ótimo. Então, é isso que nós temos relativamente aos caracteres formais, né? O cheque, onde se faz o pagamento do cheque, artigo 2º da Lei 7357. Na falta de indicação especial, o lugar do pagamento é o lugar designado junto ao nome do sacado, correto? Então, está conforme aquela decisão do STJ, execução de cheque deve ser processado no mesmo local da agência sacada, porque afinal de contas é nesse o local de pagamento. Então, é no local de pagamento ou então no domicílio do devedor. Então, vamos aqui, tirar mais uma foto. Vamos adiante. Fazer um breve adendo aqui a respeito do endosso e do aval. Então, ele pode ter sido transferido por endosso e ele pode estar garantido por aval. Então, mesmo nessas hipóteses, por obstáculo de fraude, motivos de número 20, 25, 28, 135, será permitido o registro ou apontamento, a apresentação, e o registro do protesto, mas devendo constar sempre a declaração emitente desconhecido e, em hipótese alguma, menção ao nome do titular ou qualquer outro dado identificador desse titular, do titular da conta bancária, né? Então, vamos adiante. O título de cheque, o título. Nós temos aqui duas situações, endosso e aval. Então, vou fazer aqui um breve adendo do endosso e do aval. O título é o cheque. Se ele não tem nome, a única hipótese, regra geral, todos os títulos eles são nominais. Não é correto dizer que o título ao portador, o título em que consta o nome do credor, seja nominativo. Porque título nominativo, nos termos do Código Civil, eu vou pedir aos senhores que abram o Código Civil, aqui na parte final do direito das obrigações. Vamos lá. Título à ordem. Título nominativo. Título nominativo, ele é diferente de título nominal. O título nominal é o título em que consta, naquele título, o nome do credor. Esse é a regra geral no direito brasileiro. A exceção é o cheque com valor menor de R$100. Ok. O título nominativo está previsto no artigo 921. 921, o que é o título nominativo? O título nominativo é o título emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Correto? Transfere-se o título nominativo mediante termo em registro do emitente assinado pelo proprietário e pelo adquirente. O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contém o nome do endossatário. Então, esse é o título nominativo. O título nominativo é o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Outra coisa é dizer título nominal é aquele título em que há o nome do credor no próprio título, correto? Então, nós vamos fazer o seguinte, uma diferenciação. O cheque, obviamente, aqui não é o objeto da nossa aula, mas eu tenho que fazer esse adendo brevíssimo. O cheque, então, ele pode ser sem nome, então dizemos que ele é o portador, como ele pode ser nominal, aí dizemos, que ele tem a identificação, ele identifica o credor, correto? O título ao portador não identifica o credor, portanto, a transferência ocorre com a tradição. Título ao portador. O título nominativo, por sua vez, é aquele nominal,
perdão, nominal, que é o nominativo, é o título emitido em favor de uma pessoa cujo nome conste no registro do emitente. O título nominativo, ele identifica, o título nominativo, ele identifica, perdão, o título nominal, ele identifica o credor. E como ocorre a transferência daquele título em que há a identificação do credor? Bem, ele pode ocorrer de duas formas, pelo endosso ou pela cessão civil. Então, eu vou colocar o seguinte, o título, ele pode ser, então, sem nome, ou nome, sem nome. Qual que é a definição daquele título sem nome do credor? Ao portador. E este outro com nome é nominal, é diferente de nominativo. Tudo bem? Muitos professores falam nominativo como sinônimo de nominal. Bem, a definição do nominativo está esculpida no 921. Mas, assim, claro, o direito, a literatura empresarial, ela é vasta, né? Há doutrinas e diversas linhas de pensamento, tudo bem. Endosso aval. Então, vamos imaginar agora este que é ao portador. Então, vou colocar aqui o ao portador, ele é transferido, ele se transfere com a tradição. Ele se transfere com a tradição. E se ele for nominal? Ele pode se transferir. A tradição é a entrega, né? A transferência. Vamos colocar aqui, transferência. A transferência. A transferência pode ser tanto por endosso, ou cessão civil. Como assim? Bem, o endosso é quando você, com um cheque, você assina no verso. O pessoal gosta do limão, no dorso, endorso, no verso. Tudo bem? O endosso no verso, só assina no verso. Esse endosso em que você assina no verso, só assina no verso, no dorso, é a transmissão à ordem. Transmissão à ordem. Transmissão à ordem. A transmissão à ordem. Só um minutinho, por favor, que eu tenho que parar essa gravação agora. O endosso, ele não é apenas a assinatura, é assinatura e tradição, correto? Mas é óbvio que se subentende a tradição, a entrega. Então, o endosso só assina, né? Assina e tradição. Assina e tradição. Né? Óbvio. Essa é a transmissão por endosso, né? O título nominal, transferência. Transmissão, transferência, melhor dizendo, transferência. Só assina, transmissão à ordem. E a cessão civil, né, se diferencia do endosso porque é a transmissão não à ordem. Transmissão não à ordem. Quando os senhores, então, no dorso, no verso do cheque, os senhores assinarem, endosso. Transmissão à ordem. Agora, se os senhores assinarem e incluírem uma cláusula não à ordem, assina, mas escreve não à ordem, aí os senhores terão efeitos, colherão frutos, vamos dizer dessa maneira, não frutos amargos, né, como um endosso. Frutos não amargos, né? Bons frutos. Por quê? Porque o endosso você transmite, mas você garante. Você transmite e você garante. E garante solidário. Transmite e garante.
transmite e garante. E a transmissão não à ordem, você apenas transmite, você não garante. Então, é isso. No endosso, os senhores assinam transmissão à ordem. Seção civil assinou, transmissão não à ordem. E, obviamente, né, de tradição também, né? Tradição. Então, essa hipótese, ele só transmite. O endosso, então, ele transmite e garante, né? Só assina em tradição. E a seção civil apenas transmite, não garante. Então, é isso que vocês devem saber. Não garante. Então, aí vocês já sabem o que é endosso, né? Nós temos o endosso, prova, etc. Agora, o que seria o aval, né? O aval. O aval, na verdade, ela é uma garantia do título. Garante o pagamento ou adquirimento da obrigação. Garante o título, né? É uma garantia solidária, não tem benefício de ordem. O avalista responde no mesmo grau. Então, vamos colocar aqui uma garantia solidária. Garantia solidária. O avalista está solidariamente garantindo o emitente do título, correto? Não há benefício porque é solidário, não há benefício de ordem, né? E no mesmo grau, né? E ela se distingue da fiança porque enquanto o aval garante o título de crédito, a fiança ela garante um contrato. Garante um contrato. Ambas são garantias que nós chamamos de fidejussória, elas são garantias pessoais. Quando eu digo garantias pessoais, é porque o que se garante é a pessoa. Não é um bem, não é uma garantia real. Aquele adimplemento, ele é garantido por uma pessoa, não por um determinado bem, correto? Então, a fiança garante o contrato, o aval garante o título de crédito. Então, o aval garante a solidário, não há benefício de ordem, o avalista responde no mesmo grau. Já a fiança, é porque benefício de ordem, mesmo grau, isso tudo decorre de ser uma garantia solidária. A fiança, ela não é solidária, porque ela tem benefício de ordem. Tem benefício de ordem. Então, é isso que os senhores precisam saber. E obrigações solidárias, os senhores devem recorrer ao título 1, da modalidade das obrigações, do livro 1, do direito das obrigações, capítulo 6, obrigações solidárias. As obrigações solidárias, elas são aquelas em que há vários credores em uma mesma obrigação, ou vários devedores, cada um dos credores com direito a toda obrigação. Ou cada um dos devedores, co-devedores, obrigados a toda obrigação. Correto? Então, essa é a definição de obrigação solidária. Pode ser no polo ativo, pode ser no polo passivo. Pronto. Então, se tem benefício de ordem, ela é subsidiária, né? Então, se uma é solidária, a outra é subsidiária. Garantia subsidiária. Garantia subsidiária. Eu disse aos senhores que quando eu me enveredei aí pelo direito notarial e registral, isso em 2015, não muito tempo, né? Recentíssimo. Por uma série de circunstâncias, uma hora eu conto para os senhores aí com detalhes, numa dessas nossas viagens aí para as provas.
Quando eu comecei a trabalhar, primeiro eu orientava alguns advogados na atuação extrajudicial junto ao cartório. Uma das minhas funções em um cartório de RI, em que eu trabalhei a partir de 2015, era a codificação de atos notariais, correto? E muitas das vezes, os advogados, eles não estavam atentos às minúcias, né, dos atos notariais, dos atos praticados nos tabelionatos de notas. Então, eu iniciei a minha trajetória no direito notarial registral com qualificação de escritura pública, no meu exercício profissional, e orientando esses colegas advogados nessa cidade que eu morava, no Triângulo Mineiro. O treinamento específico para concurseiros era lavratura de escritura pública. Eu me propunha a ensinar os concurseiros aí a lavrar escrituras públicas, né? Atos notariais, né? Mais especificamente as escrituras públicas. E depois, enfim, fui sendo convidado a ministrar outros tópicos, especificamente questões específicas, tanto do RI, quanto de notas, quanto do protesto. E eu observei o seguinte, relativamente ao protesto, isso também se aplica às outras serventias. Para compreender o protesto, os senhores obrigatoriamente devem dominar títulos de crédito. Muitas das vezes na faculdade nós não sabemos a razão de nós estudarmos os títulos de crédito. Eu vou falar para os senhores. Uma das principais é os senhores conseguirem operacionalizar o tabelionato de protesto. Tudo bem? Então foi isso. Então, eu sempre, antes de ministrar os meus cursos pertinentes aos tabelionatos de protesto, e antes de ministrar os cursos online, eu viajava aí pelo país, ministrando os cursos presenciais. É imprescindível, para compreender o tabelionato de protesto, dominar os institutos pertinentes aos títulos de crédito, correto? Direito empresarial, na minha época, era direito empresarial, se não me engano, direito empresarial 3. Direito comercial 3. Eu sou do tempo ainda do Código Civil de 16. Eu estudei na faculdade de 16. Caio Mari. Pessoal, esqueci de tirar a foto, mas aí depois os senhores completam. Foi aqui, enfim. Aqui, depois, se a gente vê o quadro, os senhores completam aí o quadro. Fica como tarefa de casa. Para os senhores completarem o quadro que eu vou lhes enviar, tá bom? Foi proposital. Vamos aí tratar, havendo endosso, que é uma transferência. Assina no dorso, no verso, transmite e garante. Transmissão à ordem. O aval, o apontamento, em qualquer das hipóteses, sim, daquelas devoluções pelo banco sacado, 20, 25, 28, 30 e 35, vai ser possível se indicar, né, se tratar, se houver a declaração, emitente desconhecido, e a menção, ficando proibida a menção ao nome ou qualquer outro dado identificador do titular da conta bancária. Então, vocês vão completar aí o quadro. Ok.
Havendo um endosso ou aval, o endosso é uma transmissão do título nominal. O aval, né, é a garantia, se difere da fiança, né? O aval é a garantia própria do título de crédito, a fiança é do contrato. Ambas são fidejussórias, mas a primeira, aval, implica em solidariedade. A segunda, a fiança, não há, ela é subsidiária, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação que seja relevante nas minhas anotações. Ambas também garantias em que se revela imprescindível a vênia conjugal, o aval autônomo, a fiança acessório. Então, quem dá o aval não é responsável da mesma maneira que a pessoa afiançada, né? O aval avalista responde solidariamente, regra geral, não tem benefício de ordem, a fiança. A não ser que o contrato expressamente diga que ele abriu mão do benefício de ordem, né? Aí ele responderia solidariamente, né? Porque a solidariedade não se presume lei ou convenção, né? Sabemos disso. Ok. Então, continuamos aqui no artigo 15. O que diz o artigo 15? O cheque for apresentado para protesto mais de um ano após a sua emissão. Artigo 15. Cheque apresentado. Um cheque, ele foi emitido e transcorreu um ano. Então, ele é apresentado para o protesto, apresentado após um ano da emissão. Ele é apresentado aqui. Cheque emitido a o transcurso de um ano, e aí ele é apresentado após um ano da emissão. O que é obrigatório constar? O que é obrigatório que o apresentante faça? Comprove o endereço do emitente. O apresentante deve comprovar o endereço do emitente. Comprova, é obrigatório o endereço do emitente. No artigo 15, né? Igual comprovação poderá ser exigida pelo tabelião quando o lugar de pagamento do cheque for diverso do lugar em que é apresentado. O lugar de pagamento é o lugar, vamos colocar aqui, lugar de pagamento. Qual que é o lugar de pagamento? É a sede da instituição financeira. Nos termos do artigo 2º, né? Será que é o 2º mesmo? Não, 54. 7357, né? A outra é a 5474 é duplicada. 7357. Artigo 2º, inciso 1. Local designado junto ao nome do sacado. Lugar do pagamento. Então, vamos ter aí a sede do banco. Sede da agência. Local da sede do lugar do pagamento. Nós vimos aqui, antes, que pode ser tanto o lugar do pagamento, quanto, eles vão lá, por gentileza, na tela, pode ser tanto o lugar do pagamento, quanto o lugar do domicílio do devedor, né? O lugar do domicílio do devedor. O lugar do domicílio do devedor. O que o apresentante deve comprovar também quando o lugar do pagamento do cheque, lugar do pagamento, for diverso da comarca em que é apresentado. Então, obrigado. Comprovar o endereço do emitente. Comprovar o endereço
emitente. Provar o endereço do emitente. Lugar do pagamento do cheque. Lugar do pagamento do cheque. Por diferente. O lugar do pagamento do cheque. For diferente da comarca em que é apresentado. Né? Você se lembra que regra geral é o lugar da agência? Então, onde está a agência? É ali, mas pode ser também no domicílio do devedor. Então, por exemplo, se o devedor ele mora em uma cidade e o lugar do pagamento é em outra, e apresentou-se, né? Quando o lugar do pagamento do cheque for diverso da comarca em que é apresentado. Então, por exemplo, está sendo apresentado aqui, vamos imaginar em Belo Horizonte, está sendo apresentado em Belo Horizonte, mas o lugar do pagamento, porque lá é o domicílio do devedor, mas o lugar do pagamento é o Rio de Janeiro, a agência bancária. Então, igual comprovação, na verdade, deveríamos usar um exemplo melhor, né? Maceió, agora eu entrei numa fria, porque eu não domino muito bem a geografia do estado de Alagoas. Vou conhecer Alagoas pela primeira vez, né? Em dezembro, assim espero. Maceió. Só um minuto. Tenho que... Maceió. Alagoas. Vamos ver aqui. Já encontrei uma cidade. Tem várias. Paripueira, São Miguel dos Milagres. Ok. Então, se for distinto, os senhores vão comprovar o endereço, exigir que se comprove o endereço do emitente. Ok. Tudo bem. Quando o cheque for apresentado para protesto há mais de um ano, obrigatória a comprovação por apresentante do endereço. Igual comprovação poderá ser exigida quando o lugar do pagamento for diverso da comarca em que é apresentado. Ou então, se razão para suspeitar da veracidade. Essa é a primeira hipótese. Segunda, razão para suspeitar. Razão para suspeitar. A razão para suspeitar da veracidade. Razão para suspeitar da veracidade. Ok, razão para suspeitar da veracidade do endereço fornecido. Endereço fornecido. Vocês, obrigatoriamente, exigirão a comprovação do endereço pelo apresentante. Endereço do emitente. A comprovação do endereço do emitente, quando a devolução do cheque decorrer dos motivos correspondentes ao número 11, 12, 13, 14, 21, 22 e 31, previstos nos diplomas mencionados no artigo 2º do provimento 30 do CNJ, será realizado mediante apresentação de declaração do banco sacrário em papel timbrado e com identificação do signatário. Correto? Quando o cheque, nos termos do artigo 15, tiver sido emitido, transcorrido o prazo de um ano e, após esse prazo de um ano, ele for apresentado, é obrigatório que o apresentante ele comprove o endereço do emitente. Tudo bem? Ele também deve, o apresentante deve comprovar o endereço do emitente duas situações. Ele também é obrigado, ainda em duas situações, a comprovar o endereço. Se o lugar do pagamento do cheque é diferente do lugar da comarca em que é apresentado, ele deve comprovar o endereço do emitente.
Ele ainda deve comprovar o endereço do emitente se o tabelião tiver fundadas suspeitas, ou melhor, razão para suspeitar da veracidade do endereço fornecido. Veracidade do endereço fornecido. Então, se após um ano após ser emitido, o lugar do pagamento do cheque for diferente da comarca em que é apresentado e houver razão para suspeitar da veracidade do endereço fornecido. A comprovação do endereço do emitente pelo apresentante, nas hipóteses de o cheque ter sido devolvido pela agência financeira, pelo banco sacado, por motivos 11, 12, 13, 14, 21, 22 e 31, será realizada a comprovação do endereço do emitente por uma declaração do banco, que fornecerá o endereço do emitente em papel timbrado com a identificação do signatário, correto? Se o banco sacado não fornece tais declarações, aí o apresentante comprova o endereço do emitente por outro meio hábil, correto? Razão para suspeitar a veracidade. Suspeitar veracidade, endereço. Ok. Comprovação do endereço nas hipóteses de devolução. Motivos 11, 12, 13, 14, 21, 22 e 31. Eu vou aqui ler para os senhores essas hipóteses, tá bom? 11. Cheque sem fundos, primeira apresentação. 12. Cheque sem fundos, segunda apresentação. 13. Conta encerrada. 14. Prática espúria. 21. Cheque sustado ou revogado. 22. Divergência ou insuficiência de assinatura. 31. Erro formal sem data de emissão, com o mês grafado numericamente, ausência de assinatura ou não registro do valor por extenso. Correto? São os motivos 11, 12 e 13. Cheque sem fundos, primeira apresentação. Cheque sem fundos, segunda apresentação. 13, conta encerrada. O motivo 14 é a prática espúria. 21, cheque sustado ou revogado. 22, divergência ou insuficiência de assinatura. 31, 31, erro formal sem data de emissão, como esgrafado numericamente, ausência de assinatura ou não registro do valor por extenso. Ok. Então é isso. Comprovação, né? A comprovação do endereço, parágrafo 2º do artigo 15. A comprovação do endereço do emitente, quando a devolução do cheque decorrer dos motivos números 11, 12, 13, 14, 21, 22 e 31, previstos nos diplomas mencionados aqui no parágrafo 2º do artigo 14, resolução 682, 2313, etc., 3050, mencionados no artigo 2º do provimento número 30 do CNJ, será realizado mediante apresentação de declaração do banco sacado, comprovação do endereço do emitente. Em papel timbrado, identificação do signatário fornecida. Essa declaração do banco sacado ela é fornecida nos termos do artigo 6º da resolução 3972 de 2011 do Bacen, certificando o banco sacado que não pode fornecer a declaração, o banco sacado não pode fornecer a declaração, poderá o apresentante comprovar o endereço do emitente por outro meio hábil. Outro motivo de devolução do cheque, a comprovação do endereço poderá ser feito por meio da declaração do apresentante ou outras provas documentais idôneas, né? Parágrafo 3º. Este aqui é o parágrafo 2º, parágrafo 3º, devolvido o cheque por outro motivo. Então vamos aqui tirar uma foto e vamos fazer aqui
Continuamos aqui com o artigo 15. O parágrafo 3º reza que, se a devolução do cheque ocorrer por outro motivo, que não aqueles motivos já elencados, a comprovação do endereço ocorre com a apresentação, com a declaração do apresentante, ou então por meio de outras provas documentais idôneas. Artigo 15, parágrafo 3º. Artigo 15, parágrafo 3º. Devolução do cheque, outros motivos. Devolução cheque, outros motivos. Comprovação do endereço ocorre com a declaração do apresentante ou outras provas documentais idôneas. Agora vamos aí passar para o artigo 16 e vamos avançando, né, no nosso conteúdo. O que diz o artigo 16? Na hipótese prevista da apresentação do cheque protesto mais de um ano após sua emissão, o apresentante de título para protesto preenche formulário de apresentação a ser arquivado na serventia, que informará sobre sua responsabilidade, as características essenciais do título e os dados do devedor. Vamos ler aqui os parágrafos e depois nós fazemos o nosso esquema. O formulário será assinado pelo apresentante ou seu representante legal, se for pessoa jurídica, ou, se não comparecer pessoalmente, pela pessoa que exibir o título ou documento de dívida para ser protocolizado, devendo constar os nomes completos de ambos os números de suas cédulas, endereços e telefones. Para a recepção do título será conferida a cédula de identidade do apresentante, visando a apuração de sua correspondência com os dados lançados no formulário de apresentação. Sendo o título exibido para recepção por pessoa distinta do apresentante ou de seu representante legal, além de conferida a sua cédula, será o formulário de apresentação instruído com cópia da cédula de identidade do apresentante ou de seu representante legal, se for pessoa jurídica. Onde houver mais de um tabelião de protesto, o formulário de apresentação será entregue ao distribuidor de títulos ou ao serviço de distribuição de títulos. O formulário poderá ser preenchido em duas vias, uma para arquivamento e outra para servir como recibo a ser entregue ao apresentante. Poderá conter outras informações. Então, nós fizemos um quadro, né? Data da emissão. Nós fizemos aqui um ano e aqui a apresentação. Lembra? Apresentação. Então, temos a data da emissão, um ano, apresentação. Nessa hipótese do artigo 16, apresentação do cheque a protesto mais de um ano após a emissão, o apresentante, essa apresentação, ela é feita pelo apresentante. O apresentante do título para protesto preenche formulário de apresentação. Então, nós vamos ter aqui no artigo 16, né, apresentante, formulário, apresentação. Formulário de apresentação. A ser arquivado. Então, esse formulário será arquivado. Então, o que conterá esse formulário de apresentação? Ele consta
Características essenciais do título e dados do devedor. Características do título e dados do devedor. Tudo bem. Parágrafo 1º. O formulário ele será assinado pelo apresentante ou representante legal, pessoa jurídica, ou, se não comparecer pessoalmente, pela pessoa que exibir o título ou documento de dívida para ser protocolado. Então, o parágrafo 1º, ele vai dizer a assinatura do formulário. Quem assina esse formulário? Vamos constar, então, a assinatura do formulário. Apresentante, representante legal, ou, se não comparecer pessoalmente o apresentante, se for pessoa jurídica, representante legal da pessoa jurídica, representante legal, pelo apresentante ou seu representante legal, se for pessoa jurídica, ou, se não comparecer pessoalmente, pela pessoa que exibir o título, por quem exibe o título. Então, apresentante, representante legal, pessoa que exiba o título, pessoa que exibir o título, pessoa que exibir o título, pessoa que exibir o título ou documento de dívida para ser protocolizado. A assinatura deve constar nome completo, nome completo de apresentante, devedor, representante, pessoa, nome completo de ambos, né? O formulário será assinado pelo apresentante ou seu representante legal, O formulário será assinado pelo apresentante ou seu representante legal. Se for pessoa jurídica, apresentante ou representante legal, pessoa jurídica. Ok. Ou, se não comparecer pessoalmente, o apresentante ou o representante legal, pela pessoa que exibir o título ou documento de dívida para ser protocolizado, devendo constar nome completo de ambos, número de cédulas de identidade, endereços e telefones. Provavelmente ele quer dizer da pessoa que tem o título e do apresentante, né? Esse ambos, né? Parágrafo 2º. Para a recepção do título, será conferida a cédula de identidade do apresentante, visando a apuração de sua correspondência com os dados no formulário. Parágrafo 2º. Então, é a cédula, o parágrafo 2º é a cédula. Parágrafo 2º. Cédula de identidade do apresentante. Para confrontar as informações da cédula de identidade do apresentante com as informações inseridas no formulário de apresentação. Correto? Então, vamos tirar aqui uma foto e vamos continuar com o parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º. O artigo 16 diz o seguinte: se a data de emissão transcorrer um ano e após esse ano for apresentado o título pelo apresentante, é imprescindível ser preenchido um formulário de apresentação, que será arquivado. E esse formulário de apresentação deverá constar características do título, dados do devedor. Quem assina o formulário?
o apresentante, o representante legal, se pessoa jurídica, ou a pessoa que exibir o título. Devendo constar ainda nome completo de ambos, né? Do apresentante ou a pessoa que exibir o título, número das cédulas de identidade, endereços e telefones. É imprescindível verificar as informações constantes da cédula de identidade do apresentante com as informações lançadas no formulário de apresentação. Correto? Vamos aqui agora ver o parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, o título é exibido, apresentado por pessoa distinta do apresentante. Então, vamos colocar título apresentado por pessoa diferente do apresentante. O título é apresentado por pessoa distinta do apresentante. Representante ou distinta do representante legal. Vai ter que ser a conferir a cédula de identidade. Além de conferir a cédula de identidade deste que é a pessoa que ele considera que exibe o título para recepção, de quem exibe o título para recepção, cédula de quem exibe o título para recepção. Além de conferida a sua cédula de identidade, o formulário de apresentação será instruído, será instruído com cédula de identidade CI do apresentante ou CI do apresentante ou representante legal se pessoa jurídica. Então, e haverá o arquivamento. Nós temos o título é exibido, vamos colocar da forma que se encontra aqui. Parágrafo 3º. Título exibido para recepção. O título é exibido para recepção por pessoa que exibe o título na recepção, título exibido para pessoa, é pessoa diferente do apresentante ou de seu representante legal. Então, você vai conferir a cédula de identidade daquela pessoa que exibe o título para a recepção, correto? E será o formulário de apresentação instruído também com a cédula de identidade do apresentante ou do seu representante legal, se pessoa jurídica, correto? Vamos aqui para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º, ele é simples. Vamos continuar aqui. É a hipótese em que há mais de um tabelionato típico de protesto. Hipótese em que há mais de um tabelionato de protesto. Como fica nessa situação? O formulário de apresentação será entregue ao distribuidor de títulos. Então, o formulário será entregue ao distribuidor. Nossa, as canetas são tão boas, hein? Vamos ver essa última aqui. O formulário será entregue ao distribuidor.
E parágrafo 5º. Parágrafo 5º. O formulário poderá ser preenchido em 2 vias. Formulário será uma via, segunda via, correto? Essa via vai para o arquivamento. Essa via vai para o arquivamento. A segunda via, recibo ao apresentante. Recibo ao apresentante. Então, vamos voltar aqui para nós encerrarmos o artigo 16. Na hipótese prevista de apresentação do cheque a protesto, mais de um ano após sua emissão, o apresentante de título para protesto preenche um formulário de apresentação, que será arquivado na serventia e que informará as características essenciais do título e os dados do devedor. Nós vimos isso no quadro anterior. Ok. Esse formulário ele será assinado pelo apresentante ou seu representante legal, se for pessoa jurídica. Ou, se não comparecer pessoalmente, pela pessoa que exibir o título ou documento de dívida. Então, o formulário será assinado pelo apresentante, pelo representante legal, pela pessoa que exibir o título, devendo constar o nome completo de ambos, número de cédulas de identidade, endereços e telefones. Colocamos lá. Parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Para a recepção do título, será conferida a cédula de identidade do apresentante, visando a apuração de sua correspondência com os dados lançados no formulário de apresentação. Para a recepção do título, será conferida a cédula de identidade do apresentante, visando a apuração de sua correspondência com os dados lançados no formulário de apresentação. Tudo bem. Parágrafo 3º. O título é exibido, uma pessoa exibe o título na recepção. E essa pessoa é diferente do apresentante. Pessoa que exibe o título. Vamos colocar assim, pessoa que exibe o título. É diferente do apresentante e representante legal. Sendo o título exibido para recepção por pessoa distinta, pessoa que exibiu o título é diferente, distinta do apresentante ou de seu representante legal. Além de conferir a cédula de identidade de quem exibe o título para a recepção, o formulário será instruído com cópia da cédula de identidade do apresentante e do representante legal, ou de seu representante legal, se pessoa jurídica. Então, será instruído com cédula de identidade. Aqui já estou colocando o pincel. Ficou claro, mas a foto vai ficar melhor. Parágrafo 4º. Onde houver mais de um tabelião de protesto, há mais de um tabelião, o formulário será apresentado e entregue ao distribuidor. O formulário será preenchido em 2 vias. Primeira via e segunda via. Uma via para arquivamento, a outra a ser entregue ao apresentante poderá conter outras informações. Correto? Eu vou trocar o cartucho. E, por fim, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, nós temos o artigo 17. O artigo 17 ele vai dizer que o tabelião pode recusar o protesto, a lavratura do registro do protesto, se suspeitar que o endereço informado, indicado como sendo do devedor, está incorreto. Se suspeitar que o endereço indicado como sendo do devedor está incorreto. Nessa hipótese, não nessa hipótese específica, e na hipótese de esse representante de má-fé indicar um endereço incorreto ao devedor, o tabelião deve comunicar à autoridade policial. Então, vamos lá. O tabelião vai recusar o protesto. Protesto, na verdade, do cheque. Protesto do cheque. Quando tiver fundada a suspeita de que o endereço indicado como sendo do devedor, endereço indicado do devedor, está incorreto. O endereço indicado do devedor está incorreto. Artigo 17. Parágrafo único. O tabelião de protesto, ele comunica o fato à autoridade policial
se ele constatar que o apresentante de má-fé declara o endereço incorreto do devedor. Então, nós vamos encerrar a nossa segunda aula por hoje e a nossa próxima aula se iniciará a partir do artigo 18. Então, muito obrigado e aí nos vemos na próxima aula.